Olá, galerinha! Então, mais um conteúdo aí para vocês. Agora nós vamos estudar estequiometria, certo? A estequiometria é um assunto bastante importante, né? Sempre está presente no Enem, em vestibulares, principalmente para quem quer cursar, né, uma faculdade de medicina, de farmácia. Então, esse assunto é bastante importante. Mas o que é a estequiometria, né? Vamos explicar aqui o que é a estequiometria. É um assunto, né, da química que calcula as quantidades de substâncias, né, reagentes e produtos numa reação química. Assim é possível quantificar o número de reagente que deve ser utilizado para formar determinado produto, né? E para fazer um cálculo estequiométrico, o que é que eu vou precisar? Então, a primeira coisa, você tem que saber o básico da matemática, que são as 4 operações. Tem que saber montar uma regrinha de 3, relembrar a notação científica, certo? Tem que também conseguir fazer uma interpretação, então vai precisar do português. E é lógico da química. Então, da química você vai ter que saber montar algumas reações químicas, fazer balanceamento, né, das equações, das reações químicas. E a estequiometria, ela sempre está relacionada a mol, certo? Ela sempre vai relacionar o mol para poder a gente está transformando esse mol ou em massa, ou em volume, ou em molécula. Então, na estequiometria, nem sempre pede só para a gente calcular a quantidade de mol. Pode vir uma questão de estequiometria onde peça para calcular a massa, o volume e moléculas, certo? Mas eu falei de mol até agora, mas e o que é mol? Então, mol, gente, mol pode ser a massa, certo? Quando for a massa, a gente tem que botar o valor da massa molar, que eu vou ensinar vocês como é que calcula a massa molar. O mol pode ser volume. O valor do volume na CNTP, o que é isso? Condições normais de temperatura e pressão. Quando a pressão é 0 graus Celsius e a temperatura é 1 atm. Então, quando vier na CNTP, o valor do volume é 22,4 litros. E o mol pode ser molécula, que o valor vai ser 6 vezes 10 elevado a 23. Esse valor aqui ele é constante, é conhecido como a constante de Avogadro. Então, pode ser 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, íons, moléculas, ok? Então, para iniciar, eu vou mostrar a vocês como é que faz uma reação de combustão, como é que eu vou montar. Então, gente, uma reação de combustão completa, porque tem a completa e tem a incompleta. Na completa vai ter sempre esse esquema aqui, ó. O material inflamável mais o oxigênio vão ser os reagentes que vão formar o gás carbônico CO2 e o H2O. Então, preste bastante atenção. Numa reação de combustão completa, sempre vai ter, né, esse formato aqui. Vai ter o oxigênio e o material inflamável como reagente, CO2 e H2O como produto. Digamos que na questão peça para você montar a reação de combustão completa do butano. Aí ele vai lá, vai dar qual é a fórmula molecular do butano. Então, C4H10. Então, deu aqui, né? Vai ser o material inflamável. Você vai montar o restante da equação. Então, C4H10 mais O2 reage para formar CO2 mais H2O. Então, aqui é uma reação de combustão completa. Se pedisse para você montar a reação de combustão completa da glicose, então ele ia dar lá a fórmula molecular da glicose, que é C6H12O6. E você ia montar a reação de combustão completa. E a reação existe também a reação de combustão incompleta. Por que que é incompleta? Vamos olhar aqui a diferença. Ó. A diferença vai estar só aqui, ó, nesse produto aqui, ó. Na completa, a formação de CO2 e da água. Na incompleta, algumas vai haver formação só do monóxido de carbono e da água, ou então do carbono com a água. Não tem o gás carbônico, certo? Então, vai dar também o material aqui, né, inflamável. Nesse caso aqui, vamos botar aqui o metano. CH4 mais O2 reage para formar CO mais H2O.
Outro exemplo aqui, o etano, C2H6. Então, na questão, quando disser a reação incompleta do metano, aí vai dar a forma molecular do metano e você vai montar, né, a reação química. Então, no Enem gosta bastante de aparecer essas reações de combustão. Geralmente ele só fala do material inflamável, da forma molecular, para você montar o resto da equação. Então, vamos nós agora para os cálculos estequiométricos em si, certo? Vamos aqui, gente, vamos começar a parte mais simples, né? Que é quando a questão pedir mol, cálculos de mol. Então, ó, vamos aqui. Eu disse que mol pode ser massa, mol pode ser volume e mol pode ser molécula, certo? Então, nesse primeiro momento aqui, eu vou mostrar só quando na questão falar de mol. Quando falar de mol, é a maneira mais simples de calcular, porque não precisa transformar nada. Então, o que é que vocês têm que fazer, ó? Primeira coisa aqui, quando der a reação química, você vai olhar se ela está balanceada. Se ela não tiver, você vai balancear. Primeira coisa que tem que fazer, ó. Então, quando eu olhar aqui, ó, do lado dos reagentes, eu tenho 4 carbonos. Do lado dos produtos, eu só tenho 1. Então, a primeira coisa é balancear essa reação. Então, 4 carbonos do lado dos reagentes e 1 do lado dos produtos. Eu vou botar um 4 aqui, ó. Então, eu fiquei com 4 carbonos do lado dos produtos e 4 do lado dos reagentes. Vou olhar o hidrogênio. Tem 10 hidrogênio do lado dos reagentes e do lado dos produtos só tenho 2. Então, vou botar um 5. Porque 5 vezes 2, 10. Então, carbono e hidrogênio já estão ok. Vamos olhar os oxigênios, ó. 4 vezes 2, 8. Mais 5 vezes 1, 5. 8 mais 5, 13. Então, do lado dos produtos, eu tenho 13 oxigênio. Mas do lado dos reagentes, eu só tenho 2. Então, eu vou botar aqui número aqui para eu ficar com 13. 6,5. Então, balanceei a equação. A primeira coisa que tem que fazer, montar a equação, se for necessário. Depois, olhar se ela está balanceada. Se não tiver, balancear. Feito isso aqui, gente, para a gente calcular, fazer o cálculo, eu vou botar aqui, ó. Vou botar um comparando. Vou chamar isso aqui de comparando. Então, o que é o comparando? O comparando é o que a questão está pedindo para a gente fazer, né? Está falando de quais substâncias, ó. Quantos mols de C4H10, ó, então quer saber a quantidade de mol de C4H10 precisam para produzir 20 mol de CO2. Então, meu comparando vai ser quem? O C4H10 com CO2. Então, vou botar aqui, ó, C4H10 com CO2, certo? Feito isso aqui, eu vou montar a regrinha de 3. Você sabe que numa regra de 3, eu vou ter o quê? 3 valores. Então, vou ter X, vou ter Y, vou ter W, para eu calcular esse valor aqui. Então, numa regra de 3, eu tenho que ter 3 valores para encontrar o quarto valor. Então, vamos montar a regrinha de 3. Para eu montar a primeira linha da regra de 3, eu vou usar o quê? Eu vou usar os dados aqui, ó, da reação química. Quem é o comparando, né? C4H10 com CO2. Então, eu vou olhar aqui, ó, na reação química, quantos mols de C4H10 eu tenho. E de onde é que vem esse número de mol? Da reação química. Vamos ler essa reação química, ó. Aqui não tem nenhum valor, então é 1. Então, ó, 1 mol de C4H10 mais 6,5 mol de O2 reage para formar 4 mol de CO2 mais 5 mol de H2O. Então, a quantidade de mol na reação química foi o coeficiente que eu usei para balancear. Então, eu vou montar a regrinha de 3, né, olhando só para a reação química e para o comparando. Então, de C4H10 são quantos mols? 1 mol. Então, vou botar 1 mol. Não tenho preguiça de escrever, gente. Isso aqui que facilita bastante, ó. 1 mol de C4H10 está para quantos mols de CO2? Ó, na reação química são 4 mols. 4 mol de CO2.
Então, para montar a primeira linha, eu olhei para quem? Para o comparando e para a reação química. Agora eu vou ler a questão para mim ver quais foram os valores que a questão deu. Ó. O que a questão está querendo saber? Ó? Quantos mols de C4H10? Então, aqui é o pontinho de interrogação que ela quer saber. Eu vou botar aqui, ó, quantos mols, não é? De C4H10. Então, tem que ficar abaixo do C4H10. Precisam para produzir 20 mol de CO2. Então, esse 20 mol pertence ao CO2. Vai ficar abaixo dele, ó, 20 mol de CO2. Pronto. Montei a regra de 3. As unidades estão iguais, ó, mol e mol, mol e mol. Não precisa transformar, é só resolver. O 4 está multiplicando o x, então vai ficar 4x, que é igual a 1 vezes 20. X é igual a 20 dividido por 4. Então, x vai dar igual a 5 mol de C4H10. Então, ó, para produzir 20 mol de CO2, eu vou precisar de 5 mol de C4H10. Então, é bem simples essa parte aqui. Vamos para outra questão. Eu vou usar a mesma reação química, ok? O que a questão está dizendo? Ó? Quantos mols de água são produzidos a partir de 4 mol de C4H10? Então, comparando aqui, vai ser a água, que a fórmula da água é H2O, e o C4H10. Feito isso aqui, eu vou montar a primeira linha da regra de 3. Para montar a primeira linha da regra de 3, eu vou olhar para o comparando e para a reação química, para poder tirar a quantidade de mol. Na reação química, são quantos mols de H2O? São 5 mols. Então, eu vou botar aqui, ó, 5 mols de H2O, que está para. E de C4H10, são quantos mols? 1 mol, ó. 1 mol. Pronto, agora eu vou ler a questão para eu poder montar a segunda linha da regra de 3, ó. Quantos mols de água? Então, o ponto de interrogação aqui, ó, é na água. Quer saber quantos mols de água? Eu não sei, então é X. São produzidos a partir de 4 mol de C4H10. Então, ó, 4 mol de C4H10. Deixa eu botar aqui que eu não tinha colocado. Pronto. Feito isso aqui, ó, vou olhar as unidades. São iguais, ó, mol e mol, mol e mol. Então, não preciso transformar. Então, o x está multiplicando 1 e o 5 está multiplicando 4. Então, a resposta é 20 mols de H2O. Então, para produzir, né, 4 mols de C4H10, eu vou precisar de 20 mols de água. Então, essa parte aqui é bem simples. Vamos agora para massa molar. Eu disse que mol pode ser massa. Só que para calcular a massa, eu tenho que saber calcular a massa molar. E como é que calcula a massa molar, certo? Então, vamos lá. Eu quero saber a massa molar do C4H10. Então, na questão, pode ser que já venha o valor total da massa molar, ou pode ser que venha só os dados. Por exemplo, a massa de um carbono é 12, a massa de um oxigênio é 16, a massa de um H é 1 e a massa de um nitrogênio é 14. Então, na questão, ou vai vir o valor todo da massa molar, ou vai vir o valor, né, da massa de cada elemento separado. Mas eu quero saber desse composto aqui, ó, C4H10. Como é que eu faço? Então, vamos lá. No C4H10, eu tenho quantos carbonos? Eu tenho 4. E cada carbono vale quanto? 12. Então, 4 vezes 12, que vai dar 48. No C4H10, eu tenho quantos Hs? Eu tenho 10. E um H vale quanto? Vale 1, né? Então, 10 vezes 1, 10. Multipliquei e vou somar, que dá 58 gramas por mol. Então, a massa molar do metano, do butano, aliás, C4H10,
é 58 gramas por mol. O que isso quer dizer? Quer dizer que em 1 mol de C4H10 eu tenho 58 gramas, certo? Agora eu quero saber a massa molar da glicose, ó, C6H12O6. Então, calcular a mesma coisa, ó. Na glicose eu tenho quantos carbonos? Tenho 6. E um carbono vale quanto? Vale 12. Então, 6 vezes 12, que dá 72. Eu tenho quantos Hs? Eu tenho 12. E um H vale 1. Então, vale 1, né? Então, 12 vezes 1. Eu tenho quantos oxigênio? Eu tenho 6. E um oxigênio vale 16. Então, 6 vezes 16, que dá 96. Somando tudo, dá 180 gramas por mol. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que em 1 mol de glicose, eu tenho 180 gramas. Então, aqui é a massa molar da glicose. Vamos fazer a massa molar desse outro composto, ó. Então, aqui, esse outro composto, eu tenho quantos carbonos? Eu tenho 10. Então, vou botar 10. E o carbono, como nós vimos, vale 12. Então, 10 vezes 12, que dá 120. Eu tenho quantos Hs? Tenho 12. E um H vale 1. Tenho quantos Os? Só tem um, que vale 16. Tenho quantos Ns? Tenho 2, que vale 14, ó, o N. Dá 28. Feito isso aqui, soma tudo, que vai dar 176 gramas por mol. Isso quer dizer que em 1 mol dessa substância eu tenho 176 gramas. Então, isso aqui é quando a questão falar em massa, né? Falar em grama, em quilograma, em tonelada, você vai ter que calcular a massa molar. Então, na questão, ou vai vir o valor total da massa molar, ou vai vir o valor, né, da massa de cada elemento, para você poder calcular a massa molar. Vamos ver aqui como é que faz um cálculo estequiométrico quando fala de massa. Então, ó, quando pedir a massa, você vai o quê? Você vai usar a massa molar do composto. Então, você vai apagar a palavra mol quando a gente monta a regrinha de 3, porque a gente sempre vai se basear na quantidade de mol e coloca o valor da massa molar. Então, vamos aqui, ó, vamos olhar. Foi dada a reação química, né? Vamos olhar se está balanceado, ó. Tenho 4 carbonos do lado dos reagentes e do lado dos produtos eu só tenho 1. Então, vou ter que balancear. Vou botar um 4 aqui, ó, porque 4 vezes 1 é 4. Tenho 10 hidrogênio do lado dos reagentes e do lado dos produtos eu só tenho 2. Então, vou botar um 5, né? Então, o carbono e o hidrogênio já está balanceado. Ó, 5 vezes 2, 10. Oxigênio, 4 vezes 2, 8. Mais 5 vezes 1, 5. 8 mais 5, 13. Então, tenho 13 oxigênio do lado dos produtos e do lado dos reagentes eu só tenho 2. Então, 6,5. 2 vezes 6,5 é 13. Certo? Então, aqui é a reação de combustão do butano novamente, né? Já foi dada ela todinha. Vamos fazer o comparando. O comparando é para mim saber quais são as substâncias que estão sendo comparadas entre si. Então, ó, quantos gramas de H2O são produzidos a partir de 10 mols de CO2? Então, meu comparando vai ser o H2O e o CO2. Então, H2O e CO2. Feito o comparando, eu vou montar a primeira linha da regra de 3. Então, para montar a primeira linha da regra de 3, eu vou olhar só para o comparando e para a reação química, para mim saber a quantidade de mol. Então, comparando H2O. São quantos mols de H2O na reação química? São 5. Então, 5 mol de H2O. O outro comparando é o CO2.
São quantos mols de CO2 na reação química? São 4 mols. Então, montei a primeira linha. Para montar a segunda linha, eu vou olhar para quem? Vou ler a questão para ver o que ela está pedindo. Ó. Quantas gramas de H2O? Então, aqui está perguntando sobre o H2O. Não foi dado o valor. Então, se é quantas gramas? X gramas. São produzidos a partir de 10 mols de CO2. Então, 10 mols de CO2. Certo? Feito isso aqui, ó, eu vou olhar o quê? Eu vou olhar as unidades. Ó. Desse lado, mol e mol, mesma unidade. Então, não preciso mexer nas unidades. Mas desse lado, eu tenho mol e grama. Então, não posso resolver uma regra de 3 quando as unidades estão diferentes. Ó. Tem que ser a mesma unidade abaixo da mesma unidade. Então, nesse caso aqui, eu tenho que calcular a massa molar do H2O. Então, não foi dado os dados, mas eu vou botar aqui, ó. Era para ter colocado. O H vale 1 e o O vale 16. Só que eu quero saber a massa molar do H2O. Então, vamos fazer aqui, ó. Quantos Hs tem? Tem 2, né? E ele vale 1. Quantos Os tem? Só tem 1. E ele vale 16. Então, ó, a massa do H2O vai ser 2 mais 16, que dá 18 gramas por mol. Então, eu vou transformar mol em grama. O que que eu faço? Eu apago a palavra mol e vou colocar o valor da massa molar da água, ó, porque eu tenho que transformar desse lado. Então, a massa molar da água que nós calculamos foi 18 gramas por mol. Isso quer dizer que em 1 mol de água eu tenho 18 gramas. Então, apaguei a palavra mol e vou botar o 18. Só que aqui vai ficar o quê? Multiplicando. Por quê? Porque esse 18 gramas é para 1 mol. E aqui não foram 5 mols, então vai ficar 5 vezes 18. Então, ó, grama e grama, mol. Então, continuando aqui, ó, terminando a questão, né, sobre a massa molar, você vai fazer 5 vezes 18 vezes 10, né, ó, 5 vezes 18 vezes 10, e o 4 está multiplicando o x. Então, ficou aqui 900 dividido por 4, que deu 225 gramas, né, de H2O. Vamos para o próximo exemplo. Nós vamos utilizar a mesma reação química. A partir de 580 gramas de C4H10, quantas gramas de CO2 são produzidos? Então, a primeira coisa aqui é o comparando. Então, comparando, que é quem? C4H10 com CO2. Então, C4H10 com CO2. Para montar a primeira linha, eu vou olhar para o comparando e para a reação química. Então, de C4H10 são quantos mols? 1 mol. Então, 1 mol de C4H10 que está para. E de CO2 são quantos mols? 4 mols. 4 mol de CO2. Agora, vamos ler a questão. A partir de 580 gramas de C4H10. Então, esse 580 gramas vai ficar abaixo do C4H10, pertence a ele. 580 gramas. Quantas gramas de CO2? Ó? Então, quantas gramas de CO2? X gramas. É o que nós vamos procurar. Feito isso aqui, eu vou olhar o quê? Eu vou olhar as unidades, ó. Mol e grama. Então, eu tenho que transformar aqui mol em grama para deixar as unidades iguais, ó. Mol e grama, do mesmo jeito. Para eu transformar mol em grama, eu vou ter que calcular a massa molar. Então, eu vou ter que calcular a massa molar do C4H10 e vou ter que calcular a massa molar do CO2. Então, para isso, na questão vai vir os dados. O C vale 12, o H vale 1 e o O vale 16. Então, vamos calcular a massa molar do C4H10.
No C4H10 tem quantos C? Tem 4 C. E um C vale quanto? Vale 12. Então, 4 vezes 12. Tem quantos Hs? Tem 10. E ele vale 1. Então, feito isso aqui, 4 vezes 2, 8, né? 48, mais 10, que vai dar 58 gramas por mol. Então, aqui é a massa molar do C4H10. Então, eu venho, ó, desse lado aqui, vou apagar a palavra mol e vou botar a massa molar, que é 58 gramas. Vamos fazer a massa molar agora do CO2. CO2. Então, um C, só tem um C aqui, ó, que vale 12. E eu tenho 2 O, e cada O vale 16. Então, a massa molar do CO2 é 44 gramas. Então, venho aqui, ó, apaga a palavra mol e vou colocar 44 gramas. Então, ó, grama e grama, grama e grama. Como as unidades agora estão iguais, eu vou resolver. O x está multiplicando 58, vai ficar 58x, que é igual a 580 vezes 4 vezes 44. Então, x vai ser igual a 102.080 dividido por 58. Então, x vai dar